é próprio da episteme você fazer todo o exercício e a leitura, né? Assim, olha, agora que eu vou analisar todos os indícios, igual um crime, sabe? Você pega as evidências, você começa a observar, você fala assim, opa, aqui nós temos um problema e esse problema soluciona-se desta maneira. Isso é episteme. Agora, a opinião não. A opinião, ela é feita para ser mudada. Qual a sua opinião sobre fulano de tal? Olha, eu acho que fulano é uma pessoa boa. Eu acho que fulano está desempenhando um papel bom. Eu acho que fulano está fazendo um bom trabalho. Depois, como nós estamos falando de uma pessoa, aquela pessoa pode mudar de postura. Seja por mudança estratégica, seja para me enganar, seja porque ela realmente mudou. Então a minha leitura será modificada. E eu viro e falo assim, olha, a minha opinião sobre isso é essa daqui. Alguém com ciência, né, com ciência em latim, com episteme em grego, alguém poderia dizer, olha, não, para tudo. A sua leitura sobre essa pessoa está faltando esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto. E sempre são aspectos fundamentais, aspectos essenciais, substanciais. E nunca aspectos acidentais e transitórios. E aí, alguém pode... Eu posso te corrigir, você pode me corrigir sobre a leitura de um fato, sobre a leitura de um tempo histórico, baseando-me em questões fundamentais. E você falou uma coisa muito interessante. Eu não quero saber quem é o fulano, eu quero saber o que ele está fazendo. O que ele está fazendo. Porque é aquela máxima que eu acho sensacional, né, na política. Bons homens tomam péssimas decisões. E às vezes, pessoas que você não considera tão boas assim, não estou dizendo que são péssimos homens, mas pessoas que você não considera tão virtuosas assim, podem tomar ótimas decisões. Por acidente. Isso pode acontecer. E aí, o que é contraditório é que pessoas que você não considera tão boas assim, só tomem boas decisões. Você entende? Aquela pessoa está obedecendo a algo ou alguém, ou uma agenda ou uma pessoa, e essa obediência está levando a cumprir ou fazer operações, né? Ações que você vai dizer assim, olha, todas essas decisões estão sendo certeiras e boas. E eu acho incrível que ninguém leva isso para o debate. Você estava mencionando aqui antes de iniciarmos o boletim, né? O status questiones. Isso. Qual é o estado da questão? Ninguém sabe. Quando você vai debater com alguém, você pergunta pro cara assim, cara, sobre o que nós estamos falando aqui, que é o tópicos aristotélicos, né? Em grego. Tópicos. E aí o cara não sabe delimitar de que assunto ele está falando. E aí vira aquele samba do crioulo doido. Que é, por exemplo, vamos tratar... Porque aí fica só na doxa. Exato. A doxa domina toda a discussão. Exato. Porque aí... Não, e o pior é que fica aquela cama de gato. Já brincou de cama de gato? Aquele negócio com barbante? É lá. Vira uma cama de gato, porque é o seguinte... Eu quero tratar agora de uma questão sonora. O microfone Terça Livre melhorou? Melhorou. A gente está com tapete aqui agora. Não está mais rebatendo o som, né? E aí o cara... E aí você vira e fala assim, ó... O som melhorou, mas a luz não. Mas peraí, depois a gente fala da luz. Vamos falar do som? O som melhorou? Não, mas eu até entendo que o som melhorou, mas a luz ainda não tá boa. O ameba... A gente pode voltar ao tema da porra do som? Você pode calar a boca com relação à luz? Você pode calar a boca com relação ao foco da câmera? Você pode calar a boca sobre a qualidade da internet que transmite, que está fazendo a transmissão? Eu estou falando, o tópico aqui agora é o caralho do som, o ameba. Entendeu? Você separa por tópicos. Sabe quando você separa por tópicos e aí você vai delimitando aquilo dali. E aí fica difícil quando você tem que debater com alguém que o cara não dá o braço a torcer que a porra do som melhorou e ele quer continuar ali. Não, mas aí fica o advérbio adversativo, né, na ponta da língua, igual uma cobrinha, né? Aí fica soltando veneninho ali o tempo todo. Não, mas a luz. Não, mas a internet. Não, mas o foco da câmera. O besta, eu estou falando do caralho do som. Do caralho do som. O tema aqui é o som.
E no caso do Aras, o tema aqui, o retardado, é se ele tá ou não cumprindo aquilo que ele tem que cumprir como Procurador-Geral da República. Dane-se a opinião subjetiva dele, dane-se o que ele pensa, dane-se a quem ele obedece, dane-se se ele quer brincar de rodar bolsinha na madrugada, se ele quer ser amigo do capeta, se ele faz o pentagrama de madrugada, deita e fica invocando Lúcifer. Eu não quero saber! O tópico é: ele, como Procurador-Geral da República, está cumprindo o papel de Procurador-Geral da República? Tá, então cala a boca! Esse é o tópico. Esse é o tópico. E aí o cara não dá o braço a torcer, não. Ele é amigo do José Dirceu. Foda-se. Entendeu? Eu não quero saber de quem ele é amigo, pra quem ele deu a bunda, quem ele comeu, com quem ele se diverte na cama, se ele é masoquista, se ele gosta de ficar se flagelando numa relação sexual. Eu não quero saber. Eu quero saber se, enquanto Procurador-Geral da República, ele tá fazendo algo correto. E a hora que ele pisar na bola, metralhadora nele, meu irmão. Acabou, é simples assim. A questão é muito mais simples do que você confiar ou não em alguém. A questão é muito mais simples de você gostar de uma pessoa ou não. A questão é muito mais simples que tudo isso. Exatamente. Lembra do futebol? Qual o nome daquele juiz que levantava a bundinha e ia correndo assim? Margarida. Ele errava? Pois é. Ele errava? Não. Ele era um ótimo juiz. Então, meu irmão, se nós vamos analisar o Margarida como juiz, ele era um bom juiz, pronto, acabou. O que ele faz depois disso não é o tema que eu quero tratar. Entendeu? Se o cara faz X ou Y, entendeu? Morreu Neves. Pois é. Acabou. Mas é a dificuldade de se ater e a dificuldade também de nós vermos aí a imprensa ainda consegue pautar algumas pessoas. Eu fico impressionado. A gente está falando sobre isso. Isso aqui é uma estratégia, pessoal. Todos vocês têm que dominar isso daí. Você não precisa ser filósofo para dominar isso, não. Entenda a estratégia da imprensa. A imprensa, ela quer desmoralizar as pessoas que estão compondo o governo. Eles estão se lixando. Tem que pensar o seguinte: a imprensa que fica demonizando os nomes que são chamados aí pelo Bolsonaro para compor os cargos de segundo escalão, terceiro escalão, é a imprensa que não falava um pio quando o Aldo Rebelo era ministro da Defesa.